Olá, boa noite. Meu nome é Karen, sou aluna do curso de Horticultura, de Tecnologia em Horticultura, do 5º período, e a gente está aqui para falar sobre os bioinsumos do projeto de extensão. O meu tema é sobre os macrobiológicos, que atualmente existe 2 agentes biológicos sendo comercializados na forma de bioprodutos ou biodefensivos no país. Os macrobiológicos são os ácaros, os insetos, os predadores ou os parasitoides, tais como as biovespas, os microbiológicos, bactérias, fungos, vírus, nematóides e entopatogênicos. Vamos começar pelo universo de macrobiológicos. Apesar de macro, esses organismos dificilmente podem ser vistos a olho nu. Os predadores, insetos e ácaros são maiores que suas presas e consomem muitos indivíduos para completar seu ciclo. E são de vida livre, ou seja, não utilizam hospedeiro para completar seu ciclo de desenvolvimento. O processo de multiplicação desses organismos deve preservar para que sempre o comportamento de busca em caça da presa. Isso dificulta e muito a multiplicação desses organismos em laboratório. Por esse motivo, as empresas que produzem esses agentes benéficos geralmente são obrigadas a multiplicar as presas e os insetos ou ácaros fitófagos sobre plantas. Esse sistema, que envolve uma produção de plantas e da presa para a obtenção de predadores, é conhecido como sistema tritrófico. Os bioprodutos que contêm os predadores são multiplicados por sistemas tritróficos, sendo necessária a multiplicação de cada espécie sobre a sua presa natural. Por exemplo, para a produção massal, os ácaros predadores neozélios, califórnicos, neopimax e os fitocelos, macropilos e os macropimax é necessário para sendo produzidos em condições de casa de vegetação e plantas que sobre esses ácaros rajados se servirá de alimentos para os predadores. Um aspecto positivo para caso a presa utiliza no sistema de produção é o mesmo alvo entre os predadores terão que localizar a presa no campo, no caso. O caso contrário, se o sistema de produção fosse utilizado para preservar uma presa alternativa, ou seja, dependendo da praga-alvo em campo, o predador teria que sintonizar seu centro de direção guiado pelos compostos voláteis emitidos. Atualmente existem 2 grupos de agentes biológicos sendo comercializados na forma de bioprodutos ou biodefensivos no país. Os macrobiológicos e os ácaros ou insetos predadores ou os parasitoides, tais como biovespas. Tendo também os microbiológicos, as bactérias, os fungos, os vírus nematóides e os entopatogênicos. Os predadores e os insetos e os ácaros são maiores que as suas presas, consomem muitos indivíduos e para completar o seu ciclo de vida, que são de vida livre, ou seja, não utilizam hospedeiros para completar seu desenvolvimento. O processo de multiplicação desses organismos deve preservar sempre o seu comportamento em busca da caça pela presa. Isso dificulta muito a multiplicação desses esses organismos em laboratório. Por esse motivo, as empresas que produzem os agentes benéficos geralmente também são obrigadas a multiplicar as presas ou insetos ou os ácaros fitófagos sobre plantas, que é um sistema que desenvolve uma produção da planta e da presa para a obtenção de predadores conhecidos como sistema tritróficos. Os bioinsumos, os bioprodutos, eles podem ser, eles contêm os predadores, são multiplicados por sistemas tritróficos, sendo necessária a multiplicação de cada espécie sobre a planta natural. Por exemplo, a produção massal dos ácaros predadores é necessário que seja produzida em condições de casa de vegetação. As plantas sobre estas é o ácaro rajado, que servirá de alimento para os predadores. Um aspecto positivo nesse caso é a presa sendo utilizada no sistema de produção. O mesmo alvo desses predadores terão que localizar uma presa no campo. Caso contrário, se o sistema de produção fosse utilizado para uma presa alternativa, ou seja, diferente da praga-alvo em campo, o predador teria que sintonizar sua direção guiando pelos compostos voláteis emitidos por este alvo.